Olá, muito boa noite, bem-vindo a mais esta Atitude Emergente e, como sempre, desejo que estejas bem, que te encontres agradado pela forma como decorreu o teu dia e se por acaso não foi um dia assim tão bom, tiveste aí algumas contrariedades, anima-te, amanhã é outro dia. E este ainda não terminou, então até ao finalzinho do dia muitas coisas boas podem acontecer. E eu gostava, antes de entrar na atitude desta noite, de te desafiar, tá bom? Subscreve o canal, partilha o link, envia. No finalzinho avalias e vês para quem é que tu precisas de enviar este direct. Então, o título da atitude emergente desta noite é Avança. Avança, avança onde, pastor? Podes tu perguntar-me. Avança no território do inimigo. E o que é que eu quero dizer com isto? Sabes que às vezes há alguns cristãos que vivem aí, alguns vivem demasiadamente assustados com o inimigo da sua alma. Ai, o diabo anda atrás de mim. Outros vivem numa autêntica caça às bruxas, procuram ver demónios em tudo. Mas a palavra de Deus tem uma forma, aliás, ela é a fonte do nosso equilíbrio. E como eu ouvi uma vez um colega dizer, tudo que são extremos são ladrões. Por isso Jesus foi crucificado no centro. Na extrema direita e na extrema esquerda estavam marginais, estavam ladrões. Então há um ponto de equilíbrio, há uma forma equilibrada de se viver a vida cristã, uma forma abundante de se viver o Evangelho nesta curtinha trajetória que é a nossa vida. Eu gostava de ler o Salmo 61, versículo 3, que diz assim: Pois tu és o meu refúgio seguro, uma fortaleza onde os meus inimigos não podem me alcançar. Claro que este versículo foi escrito num contexto de muito conflito entre cidades, entre nações. De qualquer modo, para nós, isto é uma aplicação extremamente prática. Ao contrário daquilo que alguns julgam, a vida cristã não é um recreio. A vida cristã é um campo de batalha. Por isso a Escritura Sagrada, a Bíblia, está repleta de expressões. Ela usa frequentemente imagens de guerra, imagens de conflito, para descrever a vida do cristão. E era sobre isso que eu gostava que nós refletíssemos um pouquinho esta noite. Pois bem, eu só vou dar-te aqui alguns exemplos, mas o apóstolo Paulo exortou Timóteo, escrevendo ao seu discípulo, provavelmente aquele que era o seu discípulo mais próximo, o seu filho amado. Ele diz assim: Suporta o sofrimento comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. Ele também escreveu numa outra, aliás, na mesma carta, um pouquinho mais à frente, Paulo escreve e diz: Combati o bom combate. E há muitas outras expressões na Bíblia que denotam este sentido bélico, este espírito de combate. Porque Paulo escreve também e diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, ele estava a dizer a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra quem não partilha da nossa fé, não é contra os familiares que não entendem a nossa devoção a Deus. Não, a nossa luta é contra as regências malignas que operam no mundo espiritual. Então a vida cristã, como eu dizia há pouco, não é um recreio, é um campo de batalha. E qualquer pessoa que decida se tornar seguidor de Jesus Cristo vai lidar com uma forte oposição espiritual. É inevitável. Agora, a boa notícia é que nós temos uma escolha nesta batalha espiritual que nós temos de travar. É que nós podemos vencer as nossas batalhas. Inclusive, até há uma música que diz: É assim que eu venço as minhas guerras, as minhas lutas, as minhas batalhas. E aquilo que o compositor está a dizer: Eu venço na medida que eu confio em Deus, na medida que eu descanso em Deus. Claro que sim. Então nós podemos vencer as nossas batalhas e uma outra boa notícia é que
A Bíblia revela-nos que no finalzinho da história nós, nós estamos no lado do vencedor. Porquê? Porque Cristo já venceu. Cristo não vai vencer, Cristo já venceu. O próprio Senhor Jesus disse, e Mateus registou no capítulo 16 e no versículo 18, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. O Senhor Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a minha igreja. Agora, para nós entendermos o que é que Jesus estava a querer dizer com esta afirmação, nós temos que viajar um pouquinho no tempo e perceber como é que eram travadas as guerras naquela ocasião, naqueles tempos antigos. Então os exércitos daquela época usavam um instrumento de guerra chamado ariete. Seguramente tu já terás visto isso nos filmes que retratam as guerras dessas épocas. Os arietes eram uma espécie de não sei como é que é de explicar, uma pequenina casinha que tinha um forte tronco de madeira, uma peça que era esculpida de propósito e muitas vezes na extremidade ou era pontiaguda ou então eles colocavam algum tipo de material em combustão, algum tipo de alcatrão que era incendiado e os soldados caminhavam debaixo daquela estrutura, uma espécie de um telhado que tinha aquele pêndulo que oscilava na horizontal e os soldados resguardavam-se, iam avançando, iam sendo, aquela cobertura protegia-os das setas, das pedras e de materiais em combustão que pudessem ser lançados de quem estava nas muralhas e eles encostavam aquele ariete contra a porta da cidade e aquele pêndulo ia batendo na porta, algumas vezes por força do impacto, outras vezes aquele material em combustão na extremidade ia queimando a porta da cidade. Portanto, obviamente a porta da cidade não era derrubada em 5 minutos, era um processo que levaria algum tempo, mas finalmente eles conseguiam arrombar a porta e os soldados então podiam, o exército inimigo podia avançar dentro da cidade que estavam procurando conquistar e assim subjugar o inimigo. Então a figura é esta. O que o Senhor Jesus está a dizer é que as portas do inferno, as fortalezas, as estruturas, aquilo que o inimigo da nossa alma construiu. E nós temos de perceber que uma fortaleza, não é? Uma fortaleza é construída para marcar uma posição, para assegurar um território. E quando o Senhor Jesus usa esta expressão, o que ele está a dizer é que as portas do inferno não vão prevalecer contra o Oriente. A igreja é o Oriente de Deus. As estruturas, as formas de pensamento, os comportamentos que caracterizam famílias, cidades ou nações e que estão em oposição às verdades, aos valores do reino de Deus, não prevalecem, não aguentam o avanço, a investida da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A nossa luta não é com armas físicas, não é com espadas, nem com granadas, nem com G3, Uzis ou o que quer que seja. A nossa luta é com armas espirituais. E o apóstolo Paulo diz que as armas espirituais são poderosas em Deus para a destruição destas fortalezas. Quais fortalezas? Espirituais. Fortalezas espirituais destroem-se, vencem-se, derrubam-se, invadem-se com armas também espirituais. A oração, o jejum, a leitura da palavra, as declarações proféticas, as caminhadas de oração, enfim, tudo isso são ferramentas poderosas em Cristo para que a Igreja não simplesmente estagne, mas ela avance e avance conquistando territórios. E quando nós falamos em conquistar territórios, não estamos a falar unicamente das nossas próprias circunstâncias pessoais. Eu vou lutar para ter mais saúde, ou eu vou lutar para que haja paz dentro da minha casa, eu vou lutar contra aquilo que são as regências malignas, a influência espiritual das trevas, contra a minha situação no emprego, contra a minha situação financeira. Não, tudo isso também faz parte
também temos de lutar pela nossa casa, lutar pelos nossos, mas o maior propósito e a maior investida da Igreja, o grande objetivo da Igreja, do Senhor Jesus, o grande objetivo de qualquer cristão, de qualquer discípulo, de qualquer seguidor de Cristo, é alcançar, tem de ser, alcançar outras vidas para o reino de Deus. Jesus não morreu para nos dar coisas. Jesus morreu para alcançar a nossa alma, para salvar a nossa alma. Para Deus o que mais conta, o que existe de mais precioso é a alma do homem, é a vida do homem. Então, à medida que nós avançamos no território do inimigo com a mensagem do Evangelho, levando o Evangelho mais longe, falando a verdade de Deus em amor, nós estamos, na verdade, conquistando territórios a Satanás. E o Senhor Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Era assim, continua a ser. Mas a Igreja está aqui como luz no meio das trevas e entende que a Igreja és tu, que a Igreja sou eu. E no final das contas, nós vamos vencendo as batalhas, porque a guerra o Senhor Jesus já venceu lá na cruz do Calvário. Então nós estamos a pelejar numa guerra que já foi ganha. Mas é como um grande incêndio que é dominado, as frentes ativas do incêndio são vencidas, mas ainda assim os bombeiros precisam continuar no terreno para evitar focos de reacendimento, para evitar reacendimentos e pequenos focos que ainda estão ativos. Eles têm que se deslocar lá para os extinguir. É um pouquinho aquilo que a Igreja precisa fazer. Jesus já venceu Satanás lá na cruz do Calvário, venceu a morte. Por isso ele recebeu do Pai o nome que é acima de todo o nome, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Talvez te sintas um pouco sobrecarregado das tuas próprias batalhas, dos conflitos espirituais que tenhas de enfrentar. Mas entenda uma coisa, Deus é contigo. Deus não é simplesmente contigo. Deus está em ti. O Espírito de Deus habita em ti. Então, meu amigo, se tu és um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, um cristão, percebe que tu estás debaixo da proteção deste Deus Altíssimo, deste Deus Todo-Poderoso, deste Deus inigualável, o único e verdadeiro Deus. E Ele está a cuidar de ti. Então, no meio das guerras, no meio das lutas, e entendo e volto a dizer, reafirmo aquilo que disse no início, nós estamos no recreio, a nossa passagem nesta terra não é recreio, é um campo de guerra espiritual, não contra pessoas, mas contra as regências espirituais malignas. Ok? Por isso, tu és um guerreiro, tu és um soldado de Cristo, tu és alguém que está alinhado, que faz parte deste exército que Deus tem na terra. Em nome do Senhor Jesus. Deixa-me só orar contigo. Pai querido, eu te dou graças pela vida de cada um dos nossos irmãos e amigos que aqui passam. Eu peço que esta pequenina reflexão ajude cada um a perceber a relevância, a importância da sua vida para que o teu reino venha. Por isso a oração do Senhor Jesus foi: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome seja engrandecido, o teu nome se torne famoso, o teu nome brilhe cada vez mais e que a tua vontade seja estabelecida na terra, o teu reino venha e que a tua vontade seja estabelecida na terra, assim como ela é absolutamente estabelecida, feita, realizada nos céus. A tua vontade é que haja vida com abundância, paz, justiça, gozo no coração de cada um daqueles que estão aqui ouvindo este direto, no coração de cada um dos teus filhos, e muitos há aí fora que ainda não te conhecem, mas que vão ser alcançados pela militância da Igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome daquele que é chamado na Bíblia o Senhor dos Exércitos Celestiais. Então, que Deus te abençoe, que Deus te conceda um resto de semana muito abençoado. Nos encontraremos na próxima semana, terça-feira, às 21 horas, portanto, no mesmo horário de sempre. Até lá, levanta-te, toma as armas nas mãos, peleja, porque a vitória já foi ganha na cruz e em Cristo Jesus tu és mais que vencedor. Que Deus te abençoe. Até para a semana.